Vamos lá, mais uma vez, outro vídeo, vou deletar ele e aí vou tentar começar aqui de novo. Bom, o Posch, né, ele não teria condições nenhuma de governar. Tá? Primeiro, não conseguiria a maioria no Congresso, possivelmente cometeria o estelionato eleitoral que a Dilma cometeu no segundo mandato, melhor dizendo, ou seria neutralizada pelo Congresso, como foi em relação ao que o Cunha fez com a Dilma. Tá? Então, nesse cenário polarizado que a gente tem, a possibilidade de um acirramento, uma condição de protofascismo, ela é plausível. Tá? Eu vejo alguns grupos aí da esquerda que entram no esquerdismo, que eles negam as vias das eleições. O problema é que é o seguinte, eles não têm os trabalhadores, não têm os recursos materiais, né, para fazer a disputa de mentes e corações. Ainda tem a conjuntura de um brasileiro que é utilitarista e boa parte não tem noção da própria realidade. Então a tarefa dos comunistas é trabalho de base na internet, no meio social. Tá? As eleições, elas devem se participar das eleições e apoiar elas, inclusive, né, obviamente de maneira crítica, à medida do possível, só que sem ilusões em relação às eleições, quem for disputar, os partidos e as alianças, etc. Tá? As eleições e o parlamento é para haver uma certa permeabilidade dos movimentos sociais no parlamento, conforme a lógica do Comitê Central da Burguesia, que no caso do nosso parlamento é composto pelo pior da oligarquia, e uma certa aparência de Estado de Direito, né? E se houver correlação de força, barrar o avanço neoliberal, nada além disso. Tá? Então a questão é a seguinte, o Posch não é a saída para o país, né? Eu coloco aqui a público mesmo falando aqui na cara de pau, né? Possivelmente vai ser inviabilizado, ainda que consiga ganhar as eleições, dentro de um cenário em que a maioria dos estados estão em falência, o dólar vem subindo e há uma condição de recessão internacional, né? Obviamente alguém vai chegar no executivo, né? E a margem de manobra é conforme quem vier a chegar no executivo. Então, se chegar o Haddad, se chegar a Marina Silva, o Bozo ou o Alckmin no segundo turno, e um desses quatro aí, obviamente chegaria dois, vier a ganhar as eleições, sabe, é voto branco e nulo, não faz diferença. Pelo menos na minha concepção, na minha posição aqui, ó, posição pessoal, não faz diferença. Tá? Então a questão dos comunistas é o seguinte, olha, não adianta ficar esses grupos fragmentados pequenos que estão aí, que caem no esquerdismo, que negam a realidade, que negam a questão da tradição do Brasil, que é de um país, de uma população utilitarista, né, que a gente vê de um processo de uma burguesia colonizada, né, e negar as eleições, né, a questão do valor de uso também, isso é um outro assunto. Negar as eleições, sendo que você não é capaz de inferir nem a realidade, não é capaz de dar respostas nem soluções materiais. Certo? Obviamente as eleições não vão trazer revolução. Não vai trazer revolução as eleições. Tá? Então qual que é o papel dos comunistas? No período eleitoral, apoiar os nomes que podem ir para as eleições, só que talvez tenha que fazer um revisionismo, porque na verdade a proposição da participação dos comunistas nas eleições é denunciar o sistema capitalista, certo? Denunciar a própria lógica das eleições do parlamento eleitoral. E fechou por aí, não é fazer proposta de assistência social, programas de transferência de renda, não vai por aí. É questão de você acirrar contra o capital, certo? Contra o capitalismo, modo de produção, processo de exploração, utilizando as eleições como ferramenta de propaganda, certo? Isso pela tese raiz do que eu entendo, do que eu consegui assimilar até hoje. Talvez isso tenha que ser revisto depois. Tá? E para não ser um vídeo muito prolongado, é só esse aviso rápido aí, eu vou deixar as notificações aí do link de canal, link do Zap do grupo do Facebook, tá? Não é permitida a entrada de quem apoia o Haddad, tá? Somente quem é contra, só conteúdo contrário ao Haddad, tá? E grupo a favor do Boulos no primeiro turno para politizar o povo durante o processo eleitoral, né? Utilizando as redes sociais, as mídias alternativas, que é o que tem de mais prático a ser utilizado. Sem ilusões, sem nada, entendendo ou aceitando as contradições e limitações desse processo. E aí, boa tarde pessoal, até mais.